O Fundo Monetário Internacional divulgou em relatório que as projeções de crescimento do PIB esse ano para o mundo serão de apenas 2,8%. No caso do Brasil, a estimativa é que o nosso país cresça apenas 0,9%. Vale lembrar que no início desse ano as projeções de crescimento do PIB do nosso país era de 1,2% e depois saltou para 1,6%. Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você acerca das matérias mais relevantes do dia. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e também de deixar seus comentários. E a propósito, aproveite para conhecer a lojinha online de A Nova Democracia e também contribuir para que a nossa tribuna popular, democrática e independente permaneça de pé no nosso compromisso de propagandear a luta das massas do nosso país e do mundo com o nosso Catarse e com o nosso Pix que você encontra aqui na telinha. Bom, como eu falei no início, a projeção do PIB diminuiu consideravelmente para os países do mundo inteiro, segundo um relatório divulgado pelo FMI. E uma das causas para tal decaimento apontado por esse relatório é a inflação elevada em diversos países do mundo e a oscilação de preço das commodities, tais como petróleo, enfim, soja, etc. E nesse cenário, o nosso país se encontra numa situação da qual 80% das famílias brasileiras se encontram endividadas. E segundo o relatório do FMI, a inflação no Brasil para esse ano está projetada para 5%. Vale lembrar que a gente está aí na escala dos 4,6%, ou seja, vai atingir rapidinho esse aumento na inflação. E o Banco Central, a gente não pode esquecer, fixou as taxas de juros Selic para 13,75%, o que significa que o nosso país está ocupando o segundo lugar nas taxas de juros mais elevadas do mundo. Ou seja, onde é que o calo aperta mais? A gente sabe muito bem que é para as massas populares do nosso país, uma vez que, levando a inflação, oscilando o preço das commodities, lembrando que a nossa economia é basicamente agroexportadora, né? O custo de vida aumenta, a carestia de vida aumenta, o preço dos alimentos aumenta e quem acaba sofrendo as consequências disso tudo sempre são as massas populares do nosso país. Bom, em segundo lugar, trazer também o que foi colocado recentemente sobre os generais que têm acumulado benesses por conta do auxílio mudança que lhes é concedido com dinheiro público. Né, por conta das mudanças de viagens, né, que eles mudanças de cargo, aí vão morar em outras cidades, e cerca de 75 militares receberam esse auxílio mudança, cujos valores variam de 53 mil a 300 mil reais. E dentre eles está 11 de 15 militares 4 estrelas, que é a maior patente que se chega. E desse total, cerca de 45 generais juntos receberam cerca de 4,3 milhões de reais em ajudas de custo à mudança. E essas ajudas de custo chegam a ser 4 vezes o valor do salário que esses militares recebem. E no caso do militar ir para a reserva, eles recebem 8 vezes mais do que o seu salário. E o Ministério da Defesa despende por ano de quase 1 bilhão de reais em benesses a esses militares em mudanças de cidade, sendo que a maior parte é destinada ao Exército. Ou seja, todo mundo lembra aí quando eles falaram que não tinha dinheiro, lembrando que o último governo foi um governo abertamente aí militar, né? E a gente tinha uma quantidade considerável de militares no governo, e eles falavam e afirmavam que não tinha dinheiro para despender nem na migalha de 600 reais que foi destinado ao nosso povo. No nosso povo que passou muita fome, muita necessidade, a carestia de vida subiu consideravelmente durante a pandemia. E aí eles gastam 1 bilhão de reais por ano por conta de mudança
dos militares. Ou seja, fica evidente aí de que o compromisso de classe desse velho Estado é justamente com aqueles que pisam nas costas do nosso povo. Enquanto o nosso povo está carecendo, esses aí estão acumulando 300 mil reais em ajuda de mudança nos seus salários. Ou seja, uma sem-vergonhice danada. Terceiro lugar, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, enviou um pedido, uma liminar, ao STF para criminalizar a luta camponesa no nosso país, diante das grandes tomadas de terra que têm sido levadas a termo aí nos últimos 3 primeiros meses do ano. A CNA ela entrou com esse pedido de liminar para que se impeça as tomadas de terra que têm sido realizadas pelo país por diversas organizações camponesas e exige ainda por cima do STF, dentro dos seus termos, a suspensão imediata de qualquer política ou estratégia de promoção às invasões de terra em território nacional, sob pena de atribuição de responsabilidade civil e penal a seus participantes e aos dirigentes desses movimentos. Além disso, eles propõem ao STF que o STF monitore, identifique e impeça ou prenda que dirigentes e mobilizações camponesas sejam realizadas no intuito de ocuparem as terras que os camponeses alegam serem griladas, são terras públicas da União griladas e que são improdutivas, segundo alegações dos camponeses e também dos povos indígenas. E assim classificam as mobilizações camponesas como movimentos sociais voltados a práticas criminosas. Ou seja, está patente aí para quem quiser ver que é mais uma tentativa do latifúndio de criminalizar a justa luta pela terra que acontece no nosso país. Basta a gente ver como tem repercutido aí nesses últimos 3 primeiros meses essas grandes mobilizações camponesas que têm tomado terra no sul da Bahia, em São Paulo, no Mato Grosso, enfim, por todo o território nacional. Basta lembrar que, por exemplo, nesse último mês, mais de 800 latifundiários se mobilizaram no estado da Bahia para tentar impedir a luta camponesa de avançar e eles não têm conseguido lograr com essa política latifundista no nosso país. Então, temos que ver claramente o que tem acontecido. Eles têm buscado mais respaldo do velho Estado para conseguir impedir o avanço da luta camponesa, uma luta justa, né? E a gente tem que saudar aí a luta camponesa que tem sido realizada e tem tomado grandes vultos no nosso país. Em quarto lugar, rodoviários de Recife fazem bloqueio no terminal integrado do Barro contra as condições precárias de trabalho. E esses trabalhadores denunciam as condições precárias das quais estão sendo submetidos e também contra a má estrutura de todos os terminais rodoviários da cidade de Recife. O protesto foi convocado pela Associação dos Benefícios Independentes dos Rodoviários de Pernambuco e a categoria realizou um bloqueio na entrada do terminal integrado do bairro. Os trabalhadores ainda denunciam que têm recebido multas por se alimentarem dentro dos coletivos, uma vez que eles não têm espaço adequado nos terminais rodoviários para poder realizar suas refeições e descanso, tais como uma copa, uma sala de descanso, refeitórios. Ou seja, a luta do nosso povo tem se intensificado, como a gente já tem alertado, já tem noticiado amplamente, por melhores condições de trabalho. E se a gente for procurar aí nos últimos meses, a luta dos rodoviários tem ganhado grande impulso e grande vulto por todo o território nacional por melhores condições de trabalho. Ou seja, nada novo. E por último e não menos importante, mais de 1,5 milhão de trabalhadores tomaram as ruas da França nessa quinta-feira, dia de hoje, contra a reforma da Previdência, que vai ser, por fim, decidida se irá ser institucionalizada e implementada amanhã pelo Conselho Constitucional francês. As massas de trabalhadores franceses e imigrantes afetados diretamente pela reforma da Previdência criminosa de Macron tomaram aí essas ruas, principalmente em Paris, e o nível de violência tem se escalado a cada protesto popular. Por exemplo, hoje, 36 manifestantes foram presos, 33 pessoas foram detidas e 10 policiais ficaram feridos durante confrontos entre os manifestantes e as forças de repressão do velho Estado francês. Os populares têm ocupado prédios de marcas de luxo, como a LVMH, que é dona aí de diversas marcas de luxo,
e também de empresas ligadas ao grande capital, como a BlackRock, que é só a maior gestora de investimentos do mundo e que foi ocupada, por exemplo, na semana passada por esses manifestantes. E segundo apontam pesquisas, 2/3 da população francesa é contra a reforma da Previdência criminosa que tem sido imposta de cima a baixo pelo presidente reacionário Emmanuel Macron. Ou seja, temos que saudar a luta desses trabalhadores franceses, lembrar constantemente que os trabalhadores franceses têm incorporado em grande escala esses trabalhadores imigrantes que estão vindo de outros países e têm tomado grandes vultos, e eles têm lutado até impedir a reforma da Previdência de ser concretizada, e amanhã vai sair o referendo do Conselho Constitucional francês. Ou seja, esperamos, né, que toda essa agitação popular na França resulte num logro das classes trabalhadoras, né, e da classe trabalhadora francesa. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu espero vocês no próximo episódio de A Propósito e me despeço por aqui. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.